non molare mai, diante de todos esses lemas do pacto de sangue com a italianidade, com o risco de vida, de perder vida, né? O que não me preocupa a ter uma vida digna, onde eu possa me olhar no espelho, pentear o cabelo, sem vergonha, né, olhar os meus filhos. Bom, mas o interessante de tudo isso é que às vezes a gente tem alguns benefícios na vida, como por exemplo, jamais eu fiz toda a luta antimáfia do meu lado, da minha pequena colaboração, mínima colaboração, tendo em vista tudo o que ocorreu na Itália. Essa é uma verdadeira luta de tragédias, de mortes, de policiais, de procuradores. Uma colaboração mínima que eu pude dar dentro dessa luta me fez, e para minha surpresa, fez o presidente da República da Itália a me conferir uma grande distinção, que é a Ordem de Cavaleiro da República. Eu sou Cavaliere della Repubblica Italiana por essa luta antimáfia. Essa luta antimáfia significa uma grande luta porque está lá embutida contra a corrupção, porque toda organização mafiosa, vale para o Brasil isso, organização criminosa, e a gente vê isso na Lava Jato, ela se infiltra no poder, elas atuam parasitariamente. Isso é uma lição antiga do Falcone, a verificar corrupção na política partidária. E se a gente olhar em termos de organização criminosa, nós vamos também, e aí saltando do sul da Sicília para Milão, nós temos a Operação Mãos Limpas, que começa com mãos limpas contra Mani Sporchi e, infelizmente, depois de 10 anos, termina com a volta de Berlusconi e aquilo que se chamou de Mani Mozzate, mãos decapitadas. Então, tudo isso dá para ver que essas ações parasitárias, basta ver o episódio onde começa a Operação Mãos Limpas, no Pio Albergo Trivulzio, que é aquele asilo de milhão que nasce em 1700. Ali se vê o quê? A atuação parasitária do Partido Socialista Italiano ao tempo do Bettino Craxi. E lá não tem foro privilegiado, a operação corre em Milão, as decisões em primeiro grau para poupar o juiz, lá não tem um juiz Moro, lá tem um tribunal. São decisões colegiadas que dá força e fecha as portas para aquilo que se vê hoje no Brasil, que é a tentativa constante de desmoralizar o juiz, de desmoralizar o acusador, o que é feito agora com o procurador Janot, e via ministro do Supremo chamado Gilmar Mendes, que se presta esse tipo de coisa. Então, a Itália tem muita coisa a nos ensinar. O que fez o Instituto Falcone brasileiro? Trouxe para o Brasil e teve sucesso, porque gerou o quê? Primeiro, o Instituto de Colaboração de Justiça. É toda inspiração italiana. Foi mal feito aqui. Isso é uma outra coisa, mas a inspiração veio de lá. O cárcere duro veio de lá. Mal feito aqui, mas que lá funciona. Entregas controladas foi medida provisória do governo Fernando Henrique Cardoso, que ele confiou na minha... que eu elaborei com, evidentemente, todo o apoio italiano, infiltração e organização criminosa. É medida provisória do governo Fernando Henrique Cardoso por proposta minha e escrito junto com italianos. Infiltração
em organização terrorista por agentes de inteligência, no caso brasileiro, Agência Brasileira de Inteligência, tudo isso sob supervisão do Ministério Público e autorização judicial. Entrega controlada, que é o episódio Aécio Neves, isso foi feito por inspiração italiana ao tempo que eu era ministro, por medida provisória no governo Fernando Henrique Cardoso. Eu não quero dizer com isso que eu tenho experiência legislativa, tá? Eu tenho experiência, eu não preciso e ninguém precisa de experiência legislativa, senão nós teríamos sempre os mesmos, tá? Nós teríamos aí um Fausto Longo que não fala nada, que não faz nada, continuando. Gozado como ele não se envergonha, mas isso é problema dele e do eleitor italiano. E do eleitor italiano, que nós vamos chegar daqui a pouco. É uma vergonha do eleitor italiano, porque 80%, o voto não é obrigatório, desprezam o voto, jogam fora a esquerda eleitoral que vem na própria residência, desprezam. Como deviam de pensar um pouco em cidadania, na importância e nos antepassados, no ius sanguis, que a pessoa foi buscar a cidadania porque quis a declaração, foi buscar, resolveu, quando resolve viajar, vai buscar um passaporte, que é instrumento de viagem, só serve para isso, de identificação, e muita gente vira e fala, arrabiato, mais do que arrabiato, tá? Em revista, alguém me vê como candidato e fala, será que o senhor me arranja um passaporte italiano? Não vou contar a resposta que eu dou para essas pessoas, mas as que elas merecem, tá? Que achar que a cidadania é o passaporte e que passaporte se arruma. Não, não se arruma. E vou combater, não tenho prova nenhuma, mas rumores são importantes, a gente precisa ficar... Eu sou especializado no tema criminalidade mafiosa, então rumores são importantes, onde se compra a cidadania. Não. É uma indignidade, vou repetir, uma indignidade deixar esperar em fila, não reconhecer, cansar aquele que vai buscar a cidadania, ou cansar aquele que vai ter que buscar a cédula porque ele não recebeu em casa. Esse sistema horroroso que há anos que se faz de entrega de cédulas, terceirizado e que abre um caminho enorme para a fraude. Outro rumor, fraude, onde pacotes de 10 mil votos, pelos rumores, seriam vendidos. Então eu entro com toda a minha experiência em cima disso, e especialmente para que se restabeleça a vontade do eleitor, tá? Que não se fraude. E que também todo um trabalho de recuperação desses 80% que não comparecem, ao contrário do que acontece na Argentina, onde todos se conscientizam e vão votar.